E a partir de agora, o nosso assunto é a eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás. O processo se aproxima e hoje nós estamos em contato aqui com o advogado Pedro Paulo de Medeiros, ele que é da chapa Muda OAB. Nos próximos 20 minutos estaremos aqui neste contato com o advogado, candidato a presidente da OAB aqui no estado de Goiás, tratando assuntos a respeito deste processo eleitoral. Pedro Paulo de Medeiros, um ótimo dia. Muito obrigado aqui pela sua participação na Sagres. Ótimo dia. Bom dia, Samuel. Bom dia, ouvintes da Rádio Sagres. Muito prazer estar aqui falando com vocês. Muito prazer falando com a Advocacia de Goiás e com toda a sociedade sobre as eleições da OAB que vão acontecer agora no dia 19 de novembro. Eleições essas que tomam conta do estado inteiro e do Brasil inteiro, porque acontecem em todos os estados simultaneamente, porque a OAB hoje, como a maior sociedade, entidade civil da sociedade, ela desperta interesse de todos nós e o impacto das eleições da OAB se refletem não somente na advocacia, mas em toda a sociedade. Por isso, o interesse de todas as pessoas dessas eleições. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar aqui, viu, Samuel? Tá certo, nós agradecemos. O primeiro assunto que gostaria de abordar com o senhor é a decisão na semana passada do Superior Tribunal de Justiça, cassando uma liminar que aí proíbe a participação, neste instante, proibindo a participação de advogados que estão inadimplentes. Desde o início, o senhor acabou movendo ações nesse sentido para tentar aí permitir que os inadimplentes possam participar deste processo. No dia 19, o senhor já recorreu desta decisão? Como estão aí as tratativas a respeito deste assunto? Samuel, eu vou fazer uma contextualização para que as pessoas possam entender onde estamos hoje. Desde abril, nós temos caminhado por todo o estado e nós temos percebido o sofrimento da advocacia muito em razão da pandemia. Em razão da pandemia, os colegas advogados e advogadas estão sofrendo muita dificuldade financeira. Os colegas não estão conseguindo pagar o plano de saúde, a escola dos filhos, a internet, colocar combustível no veículo para fazer audiência, né? Aquelas poucas que ainda agora são presenciais. Então, nós percebemos a dificuldade dos colegas de pagar a anuidade aqui em Goiás, que é a segunda mais cara do Brasil. Então, vários colegas não estão tendo dinheiro, em razão da pandemia, de pagar as contas básicas de casa, quanto mais pagar essa anuidade que é tão cara aqui em Goiás. Então, percebemos que esses colegas, porque estão sem condições de pagar a anuidade, eles não vão poder votar em 2000, agora no dia 19 de novembro, porque o presidente Flávio, quando fez a resolução para as eleições agora no dia 19 de novembro, o presidente Lúcio Flávio, que apoia o candidato Rafael Lara, ele proibiu que os colegas que estão com dificuldade financeira possam participar das eleições. Então, vejam o contrassenso, o absurdo. Ao invés de abraçar esses colegas que estão tão sofridos, ele está penalizando pela segunda vez os colegas. Eles sofrem com a pandemia, não têm condição financeira de pagar as suas contas e ainda não vão poder votar no dia 19 de novembro. A OAB fala uma coisa da porta para fora, mas da porta para dentro ela faz outra. Então, nós fomos ao presidente Lúcio Flávio, ao grupo do presidente do candidato a presidente Rafael Lara, pedimos para que os colegas que estão com dificuldade de pagar as anuidades, que estão inadimplentes, portanto, pudessem votar excepcionalmente. Essa norma foi criada em 2014, eu era conselheiro federal à época, a situação era totalmente diferente. Hoje, em razão da pandemia, os colegas e todos nós estamos vivenciando uma situação totalmente diferente. Vários que conseguiram pagar e estão em dia tiveram que se esforçar muito, mas outros nem isso conseguiram. Então, nós pedimos ao grupo aí do Rafael Lara que permite que a gestão atual, né? Os 3 outros candidatos são da atual gestão. Nós pedimos a eles que os colegas pudessem votar, não permitiram, aí nós fomos à Justiça e pedimos ao Judiciário que aplicasse a Constituição. Olha, você não pode evitar que aconteça democracia em que todos votam só por uma dificuldade financeira. Quando você está devendo o imposto federal ou devendo o IPTU, ainda assim você vota para prefeito, para governador. Então, você não pode fazer essa comparação. Então, por isso, nós pedimos à Justiça e a Justiça determinou que os colegas que estão com dificuldade financeira possam votar agora no dia 19 de novembro, porque, na verdade, é um exercício de democracia, e isso não tem nada a ver com renúncia fiscal, com abrir mão do que eles devem. Eles vão ter que pagar, sim, a OAB, continuam devendo a OAB,
e nós temos que criar linhas de crédito, uma forma para essas pessoas poderem sanar a sua anuidade com a OAB. Mas você não pode vincular o exercício da democracia, que é o direito constitucional, algo que a OAB sempre defendeu, porque eles estão com dificuldade financeira em razão da pandemia. Conseguimos, na Justiça Federal, uma decisão para que todos possam votar. O presidente Lúcio Flávio e o presidente da OAB Federal, Felipe Santa Cruz, recorreram ao TRF1, perderam, recorreram de novo ao presidente do TRF1, perderam de novo, e aí eles foram ao presidente do Superior Tribunal de Justiça e conseguiram, com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que houvesse uma suspensão dos efeitos da nossa decisão. A nossa decisão não caiu, ela continua valendo, só que os efeitos dela não valem por enquanto. É uma questão jurídica, mas a decisão ainda vale, mas os inadimplentes hoje não podem votar. O que é que nós fizemos? Fomos ao Supremo Tribunal Federal, pedir ao Supremo Tribunal Federal que faça valer o direito constitucional de os colegas poderem votar agora no dia 19 de novembro. O presidente Lúcio Flávio, que apoia o candidato Rafael Lara, e o presidente da OAB Federal, Felipe Santa Cruz, foram já ao Supremo Tribunal Federal e contestaram, fizeram uma defesa na nossa ação, mantendo o pedido de proibição dos inadimplentes. Então, veja, o presidente Lúcio Flávio, o grupo do Rafael Lara e o presidente Felipe Santa Cruz foram ao Supremo pedir para que se mantivesse a proibição dos colegas inadimplentes em votar aqui em Goiás. E está na mão da ministra Rosa Weber, estamos aguardando que ela decida se os colegas poderão ou não votar. Nós queremos acolher os colegas que necessitam. Nós não temos qualquer tipo de preconceito social, nós não fazemos discriminação para esses colegas que estão com dificuldade financeira. Cileide Alves. Pedro Paulo, bom dia, obrigada por atender o nosso convite. Só para eu fechar esse assunto, a decisão, então, agora, mantendo ou não, ela não sai mais do STJ, ela sairá da ministra Rosa Weber. Cileide, bom dia. É uma satisfação também estar aqui podendo conversar com você, com o Samuel, com a advocacia, com a Sociedade pelas Sagres. A decisão do STJ foi proferida pelo presidente do STJ e, em paralelo, eu pedi ao presidente do STJ que reconsidere a sua decisão, porque a premissa pela qual ele proferiu a decisão dele está equivocada, na minha visão, e eu explico isso para ele. Eu pedi para ele reconsiderar, ele está com um pedido meu de reconsideração, e eu fui também ao Supremo Tribunal Federal. Então, hoje nós aguardamos uma decisão. Hoje, que eu digo hoje, amanhã ou depois, mas acredito que deva sair essa semana. Nós aguardamos uma decisão da ministra Rosa Weber e também do próprio ministro do STJ, do ministro-presidente, que pode eventualmente reconsiderar sua decisão. Mas nós não desistimos, vamos até o fim pelo voto de toda a advocacia de Goiás. Bom, ainda sobre anuidades, outros colegas seus têm prometido reduzir a taxa de anuidade, ao mesmo tempo que prometem também investimentos, né, na advocacia, no trabalho do advogado, coisas que me parecem paradoxais, né? Como é que você vai fazer mais pelo advogado se você vai ter uma receita menor? Você também pensa assim, você acha que tem que ser reduzida a taxa de anuidade? Cileide, de fato, quando você olha à primeira vista, aparece que é paradoxal ou contraditório quem diz, olha, eu vou arrecadar menos e vou fazer mais. Parece sim, mas não é. E é uma questão muito simples. Nós temos sim que reduzir a anuidade da OAB Goiás, é a segunda mais cara do Brasil. Tantos colegas aí que não conseguem pagar a anuidade e, portanto, são proibidos de votar por determinação do grupo aí da atual gestão. Mas nós vamos sim fazer o que estiver ao nosso alcance para reduzir a anuidade em Goiás. E para isso é só você saber priorizar o que é prioridade, não gastar com supérfluos. E lhe dou exemplo, a OAB Goiás gastou, nesse último ano, 4 milhões de reais só com publicidade, 2,5 milhões de reais só com jantares e viagens, 600 mil reais só com brindes. E ninguém sabe, eu, pelo menos, não ganhei nenhum brinde desse. Então, veja que é uma questão de você não gastar o que não é necessário. Você deve ter acompanhado, acredito, Cileide, pela internet hoje, alguns gastos da OAB atual com jantares caríssimos, 15 mil reais, 20 mil reais, em restaurante de alto luxo em Goiânia. A OAB gastando quando os colegas não estão conseguindo pagar anuidade. Os colegas, durante a pandemia, pediram auxílio emergencial e não receberam auxílio emergencial. Mas a OAB gasta com essas coisas que não são
prioridade. É uma questão de você saber o que é prioridade e o que não é prioridade. Você consegue reduzir a anuidade e consegue atender a demanda da advocacia no estado de Goiás. Qual que é o valor da anuidade e qual que é a sua proposta de redução da anuidade? Sileide, o valor é hoje R$ 1.273 e não há como nós dizermos o valor exato de redução por dois motivos. Primeiro, o portal da transparência da OAB Goiás não existe de verdade. Na verdade, é uma simulação. De 100 contratos, você tem lá 10. Então, você não consegue nem ver exatamente o que tem nesse portal da transparência, né? Uma caixa preta da OAB. Então, não há como nós fazermos a conta certinho de quantos vamos reduzir sem termos acesso a toda a contabilidade da OAB, que não está disponível no portal da transparência. Os contratos são obscuros, a gente não consegue ter acesso a eles. Não é isso que eu posso lhe dizer, nós iremos sim reduzir a anuidade. Pois é, mas não é assim, não seria uma irresponsabilidade prometer reduzir a anuidade se você não conhece os gastos da OAB, seja inclusive por conta da falta de transparência? Não é, como é que você tem certeza de que será possível fazer isso se você não conhece as contas? Silei, como eu disse agora há pouco, eu vou reiterar para você de forma ainda mais específica. É só eu parar de gastar 4 milhões com publicidade, 2,5 milhões com jantares caríssimos e 600 mil com brindes. Mas a minha pergunta é essa: isso que você deixaria de gastar com esses custos é suficiente para reduzir as mensalidades e a anuidade? Certamente, Sileide. E vou lhe dizer por quê. Só nessa conta que eu fiz para você, já são quase 8 milhões de reais. 8 milhões de reais é um terço da arrecadação que fica para a OAB Goiás com as suas anuidades. Há uma parte que é passada para a Caixa de Assistência, que é a CASAG, que não precisa necessariamente dessa partição de valores de anuidade, porque ela já tem um valor que fica com ela pelo que ela faz com o plano de saúde, com o próprio trabalho da Caixa de Assistência. Então, você pode, com a Caixa de Assistência, de passar o valor menor para a Caixa de Assistência, fica um valor maior para a OAB e, portanto, ela não precisa dessa anuidade tão alta. É simples, não é complicado, Sileide. E eu lhe digo, com esses 8 milhões que você conseguir reduzir, não há dúvida que há, sim, condições de reduzir a anuidade tranquilamente. Bom, na sua campanha, você tem falado em resgatar o prestígio, o respeito e a credibilidade da OAB. Por quê? Onde e quando e por que ela perdeu esse prestígio, respeito e credibilidade? Sileide, isso aconteceu e vem acontecendo quando a OAB perdeu a sua independência. A OAB vem perdendo a sua independência e nós temos ouvido isso da advocacia de todo o Estado nesses 6 anos, durante esses 6 anos da atual gestão. Eu tenho andado pelo Estado todo. Eu andei em 2018, quando fui candidato a presidente, tive 40% dos votos em todo o Estado. Andei muito pelo Estado e já ouvi, àquela época, a advocacia dizendo que se sentia abandonada. E agora, 3 anos depois, desde abril, eu andei por todas as subseções do Estado, são 57, e a advocacia tem dito, olha, eu não ouvi falar mais da OAB, ela sumiu. E aí você vai entender por que a OAB sumiu. Porque ela deixou de ser independente. Quando a OAB perde a sua independência, quando ela passa a se ligar aos políticos, ao governo, passa a ser puxadinho do governo, quando passa a ter viés político, partidário, ideológico, ela passa a não ter mais aquela coragem, independência, altivez de lutar pela advocacia e pela sociedade. Então, a advocacia hoje não se sente nem valorizada, nem respeitada, porque os entes estatais sabem que pode fazer o que quiser conosco e a OAB não vai fazer nada. A OAB ela deve favor para o governo. Hoje, o irmão do presidente é secretário de Estado. Hoje, ela indica várias integrantes da gestão para integrarem o Estado. Como é que ela vai ter independência para criticar o Estado, para pedir o respeito à advocacia, para reduzir custos judiciais, para devolver o atendimento ao judiciário, ao período integral, que hoje é só metade, para que paguem as nossas UHDs para os defensores dativos no mesmo ano, que aumente o valor, que peça respeito às nossas prerrogativas. Estamos sendo agredidos na rua. Se ela tem essa vinculação com o governo, se ela deve um favor para o governo. Por isso que a OAB sumiu. E aí é por isso que nós precisamos voltar a independência para a OAB. A OAB não pode ser de esquerda, de direita, de centro. O partido da OAB é a advocacia. Eu me lembro quando eu comecei a advogar, Sileide, 23 anos atrás, eu mostrava a minha habilitação profissional, minha carteira, eu era respeitado onde eu ia, eu era considerado uma autoridade. Hoje, você diz que é advogado ou advogada, ninguém te respeita. Mas por quê? Porque sabem que a OAB não toma qualquer providência, se necessário, se quiser. Então, nós temos que devolver a independência para a OAB,
ela não pode ter viés político partidário. No passado isso já aconteceu, foi muito ruim, está acontecendo agora novamente, é muito ruim. Nós temos que devolver a independência para o OAB, para então a advocacia voltar a ser valorizada e respeitada. É isso que aconteceu, Silêncio. Pois é, essa ligação com o governo ela foi mais perceptível para a gente que está do lado de cá, quando o então presidente Henrique Tiburcio renunciou ao cargo dele para ser secretário de Estado. Hoje isso não é muito claro para quem está do lado de cá. O que é claro e o que foi muito falado foi em 2018, quando o presidente Lúcio Flávio liderou um movimento contra a licença-prêmio dos juízes, dos magistrados, realizou inclusive manifestação, e isso provocou uma retaliação de juízes e de desembargadores contra o presidente da OAB. Não será isso que fez a entidade diminuir, quer dizer, em função de retaliações tão duras contra o advogado que era presidente? E, no entanto, esse assunto, inclusive, quietou, né? Muitos advogados também não trataram desse assunto, imagino que temendo pela mesma retaliação. Não foi esse o principal problema dessa gestão? Gente, é possível que esse tenha sido o primeiro dos problemas da atual gestão, que tenha feito com que ela se acovardasse e ficasse silente pelos 3 anos seguintes. Porque, em verdade, se você quer ser presidente da OAB, a última coisa que você pode ter é esse tipo de medo. Então, não vai ser presidente da OAB. Você vai enfrentar esse tipo de pressão diariamente e realmente for fazer aquilo que você se propõe a fazer sendo presidente da OAB. E eu sei que isso acontece porque eu tenho 23 anos de advocacia e trabalhei na OAB durante 18 anos. Eu ocupei vários cargos na OAB estadual e na OAB federal. Então, eu sei que isso acontece e eu estou colocando meu nome à disposição, pedindo voto de confiança da advocacia de Goiás, sabendo que eu vou enfrentar isso, e eu tenho coragem e disposição para enfrentar essas situações se e quando acontecerem. Agora, se o presidente ficou com medo e sumiu, está aí mais uma prova de como a OAB ela está perdendo a sua independência, tem medo de agir. Mas eu digo mais, Silete, além desse fato, e você tem toda a razão quando traz a baila, eu te trago mais uma situação. O irmão do presidente Lúcio Flávio, que apoia o candidato Rafael Lara, é secretário de Estado do governo. Hoje, vários integrantes da gestão integram o governo. Qual cargo ele tem? Ele é secretário de governo, subsecretário de governo, o Luiz. Subsecretário, então. Subsecretário. Só posso estar errando o nome do cargo, tá? Mas vejam como nós temos hoje essa vinculação. E pode ver quem é que hoje está fazendo campanha para o Rafael Lara e para o Lúcio. A filha do governador está fazendo campanha para eles. Ou seja, nada contra, ela é advogada, querida amiga, brilhante advogada, mas para que vejam a vinculação. E com isso a OAB perde o quê? A sua independência. No passado, e você foi no ponto, Silete, houve um erro. O antigo presidente não poderia ter deixado a OAB para ser secretário de Estado. Não tenho dúvida disso. E hoje está acontecendo a mesma coisa com a atual gestão. E é por isso que a alternância de poder é salutar. Não poder deixar a atual gestão ficar 10 anos no poder. Eu estou recebendo aqui uma informação que ele é chefe de gabinete da Segov, ele não é secretário de Estado. Bom, uma questão apenas formal, ok. Está no governo e manda no governo e é irmão do presidente da OAB, que não vai comprar briga com o governo, né? Mas é diferente. Entre ser secretário e chefe de gabinete tem uma diferença, porque o poder de um secretário é muito maior, né? Silêncio. Com relação a ele, sim, mas com relação ao presidente da OAB, continua sem independência do mesmo jeito. Presidente, nós temos aqui mais 2 minutos para o nosso horário e eu queria que o senhor me dissesse o seguinte para encerrar. O senhor disputou a eleição passada, perdeu para esse mesmo grupo. Qual a expectativa que o senhor tem de que dessa vez é diferente, que o senhor possa realmente virar esse jogo que já vem da eleição passada? Silete, não somos nós que estamos virando o jogo, é a advocacia que está virando o jogo. A advocacia tem dito que quer mudar, a advocacia tem dito que se cansou de tantas promessas que não foram cumpridas. A advocacia tem se cansado dessa omissão, tem se cansado desse silêncio da OAB, desse medo da OAB. É a advocacia que tem dito que quer mudar. E a mudança é só um nome. É Pedro Paulo Medeiros e a chapa 5. Os outros 3 candidatos compõem a atual gestão. A oposição só tem um nome, uma chapa. E hoje as pesquisas mostram o sentimento na advocacia no estado inteiro tem mostrado que quer a mudança. E é por isso que nós acreditamos que agora, no dia 19 de novembro, eu terei esse voto de confiança da advocacia para poder mudar para melhor e fazer diferente
e dar voz e vez a toda a advocacia do Estado, a advocacia das subseções, a advocacia da capital, as colegas advogadas que estarão nos cargos de direção da nossa chapa, a advocacia jovem, a advocacia experiente. Nós queremos fazer diferente, queremos fazer melhor, e é por isso que nós pedimos o voto de confiança a toda a advocacia do Estado de Goiás, agora no dia 19 de novembro. É a chapa 5 para mudar. Só o voto da advocacia muda a OAB e tira ela dessa omissão, desse silêncio, desse marasmo. Chapa 5, no dia 19 de novembro. Samuel? Advogado Pedro Paulo de Medeiros, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Um bom dia ao senhor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, Sileide. Eu é que agradeço por essa oportunidade de trazermos aqui o nosso ideal e esse nosso pedido de apoio e voto à advocacia do Estado de Goiás. Espero poder nos reencontrar aqui e, se Deus quiser, e com o apoio da advocacia, já eleito presidente da OAB. Muito obrigado, Sileide. Muito obrigado, Samuel. Deus abençoe a todas e todos vocês. Os destaques e a íntegra desta entrevista no nosso portal, o sagresonline.com.br.